Boa noite, graça e paz. Estamos aqui hoje mais uma vez, nessa noite de adoração ao Senhor, domingo, dia 29 de março. Muito feliz pelo privilégio de poder louvarmos ao Senhor. Enquanto você vai entrando aí, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade. Estamos aqui no Instagram, no Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai tentar entrar no YouTube, não conseguimos ainda, mas já estamos nos preparando para isso. E hoje é um domingo mais do que especial, né? Onde a gente pode presenciar e enxergar claramente a mão do Senhor trabalhando em nosso favor. Nós estamos muito felizes e gratos a Deus por mais um dia de vida, pela sua comunhão, porque o Senhor tem sido bom para conosco e nós só temos palavras de gratidão. Deus é bom em todo tempo e nós queremos dar as boas-vindas, né? Sejam bem-vindos, boa noite, sintam-se aí abraçados por nós. Louvamos ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu tenho um prazer enorme em poder falar do amor desse Deus. Eu sei que não é diferente com você. Então hoje é uma noite toda especial, né? Uma noite onde não faltam motivos para eu e você agradecer e adorar esse Deus que é vivo, esse Deus que vive e reina, esse Deus que é um Deus detalhista, né? Ele cuida dos mínimos detalhes, né? Eu quero agradecer ao Senhor por cada livramento, né, que Ele tem feito para comigo, para contigo. Quando a gente para pensar, né, aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas, são inúmeras coisas, né? E como diria o salmista, né, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? O que darei eu ao Senhor? Às vezes eu me pego me perguntando, eu falo, Deus, o que eu posso te dar? O que eu posso fazer para expressar a minha gratidão pela tua bondade, por saber que tu és o meu Pai e que tu é aquele que vive e reina para todo sempre. Então adorar o Senhor é um motivo de muita alegria dentro do meu coração e eu sei que dentro do seu também é. Então nessa noite, eu creio que é uma noite toda especial, né? Como a gente sempre começa a live, pedindo para que a presença do Espírito Santo flua na sua casa, para que a mesma unção que está sendo derramada aqui sobre nós, seja derramada sobre o teu lar nesse momento, que cada canto da tua casa seja preenchido com a presença do Senhor, né? A igreja não fechou, a igreja ampliou, né? Hoje a gente vê aí a igreja em vários lugares, a tua casa é uma igreja, você é a igreja, né? Ele poderia habitar em templos maravilhosos, mas ele decidiu habitar dentro de mim, de você. Então isso significa que aonde você está, o Espírito de Deus se encontra. Então o Espírito de Deus, ele está sobre a tua casa, eu tenho certeza. Então nesse momento, né, eu quero mesmo orar, pedindo a presença do Senhor aí aonde você está, e que os seus vizinhos sejam alcançados da direita, da esquerda, de frente, de trás. Se você mora em alguma casa que tem casas em cima ou embaixo, que sejam todos abençoados e tocados por essa unção de Deus que está sendo liberada agora, nesse momento, né, através das nossas vidas. Somos instrumentos de Deus para a tua casa, para a tua vida, e nós queremos nesse momento, né, orar e realmente dizer que o Senhor, ele vive e reina na tua casa, ele vive e reina na tua vida, amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos louvar o teu nome. Mais um domingo, Pai, na tua presença, domingo esse preparado com tanto carinho e amor, Senhor, por ti. Domingo esse, Senhor, onde o Senhor já permitiu que cada um de nós nos alimentássemos. Domingo esse, Senhor, que tu já permitiu, Pai amado, que cada um de nós, Senhor, sentisse mais e mais do teu amor. Senhor, esse amor que lança fora todo medo, esse amor que é incondicional, esse amor que me constrange, esse amor, Pai, que é tão imenso, é imensurável o teu amor para conosco. E eu quero mesmo, Senhor, pedir, Pai, para que esse amor imensurável entre agora em cada lar, Senhor, dos nossos irmãos que estão assistindo
assistindo, Pai amado, este culto, Pai. Na verdade, Senhor Deus querido, nós não queremos que eles venham assistir. O nosso desejo é que cada um venha cultuar, Pai. É que cada um nesse momento, Senhor, faça da sua casa, Pai querido, um púlpito. Da sua casa um lugar, Pai amado, onde agora Ele é o adorador. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos prestar um culto racional, um culto inteligente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que Tu venha receber, Pai amado, a nossa adoração, Pai amado, que o Senhor venha receber, Pai querido, o desejo que estamos, Senhor, e temos de estar na Tua doce presença. Entra agora em cada família, Pai, aí representada. Senhor, em nome de Jesus, Deus, aonde havia contenda, traz a paz. Senhor, aonde havia, Senhor, meu Deus, ódio, traz o amor. Aonde havia indiferença, Senhor, que o amor reine, meu Deus, neste lar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, sabemos que são dias aonde as famílias, Pai amados, estão reunidas. Senhor, que haja paz no meio, Senhor, da família, que realmente haja, Senhor, meu Deus, amado e santo, mais do Senhor em cada lar, porque a família, Senhor, que serve a Ti, Deus, a casa que deixa a sua casa ser uma casa de oração, é uma casa, Senhor, que pode, Pai querido, fazer a diferença, Senhor, nesta nação. Por isso, meu Deus, eu quero mesmo abençoar os irmãos que são do Brasil, que estão participando nesse momento, os irmãos que estão em outras nações. Eu quero abençoar neste momento os seus lares, a sua nação, o seu estado, a sua cidade. Senhor, em nome de Jesus, cada bairro. Pai, que venha a Tua bênção, a Tua mão poderosa nesse domingo, Senhor. Nós oramos assim, Te agradecemos e pedimos ao Senhor, Tu tem total liberdade nesse culto. Nós queremos declarar, Pai amado, que nada aqui, Senhor, vai ser programado. Tudo aqui, Senhor, vai ser para louvar o Teu nome, porque nós queremos entregar um culto, Senhor Deus, que venha realmente lá de dentro para fora, entregar a Ti a adoração perfeita, que o Senhor possa, Senhor, nessa noite receber. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Louvamos o Teu nome pela semana que tivemos. Louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor não perdeu o controle e o Senhor nunca vai perder. Por isso nós convidamos o Senhor, amigo Espírito Santo, e declaramos que Tu tem a primazia, Senhor, em nossas vidas. Declaramos, ó Deus, que Tu é aquele que será adorado nessa noite, em espírito e em verdade, por cada um de nós, Senhor. Nós Te coroamos, Rei Jesus, e declaramos, Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel e que as Suas misericórdias duram para sempre. Muito obrigada, Pai, por essa noite. Fica conosco, amigo, e faz, ó Deus, morada em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que você está sentindo a presença de Deus, porque ela é real em nossas vidas. Amém? E hoje o Senhor, Ele quer também trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Salmos. Nós vamos ler os Salmos de número 91. Estamos num propósito com a MISPA sobre esse salmo, né? Nós estamos lendo aí do 1 ao 6. Estamos num propósito de oração pelas nossas famílias, né? E eu sei que Deus, assim, tem nos dado essa palavra, né? Que é uma palavra rema, que é uma palavra maravilhosa, poderosa. Anota aí, né? Digita aí Salmos 91. Um comentário, coloca no comentário. Pai do Senhor, quem está chegando agora. Pai do Senhor. Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos no Instagram, no Facebook. Salmo 91, o texto de abertura dessa noite, para a gente começar a se conectar com a presença de Deus. Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esse é o texto inicial. Que essas palavras elas sejam uma verdade na sua vida, que você se aproprie disso. Você que está aí no Facebook, no Instagram, creia que o Senhor é a nossa fortaleza.
Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que você possa estar preocupado com alguma coisa, não esqueça que por mais que as coisas possam parecer ruins demais, o Senhor continua cuidando de você, da sua família, da sua casa e principalmente cuidando daquilo que Ele mais ama, que é a sua vida. Então saiba, o cuidado do Senhor já é sobre a sua vida. E esse cuidado, ele é muito especial, né? Se tem alguém que sabe cuidar, né, que nos segura ali no colo e não nos deixa cair, esse alguém é o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, né? É Ele que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Eu vejo o Senhor cuidando. Eu quero agradecer ao Senhor, né, porque nós recebemos um grande livramento essa semana, né, um espírito de enfermidade tentando se alojar, e o Senhor já colocou por terra. Por tudo nós temos que louvar e glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é bom, amados. Ele é bom. Nós temos que realmente começar a contemplar e agradecer e testemunhar aquilo que o Senhor faz. Então, quando você ora com fé, né, quando você vê alguma enfermidade tentando se alojar na tua casa, deixa eu te dizer, tenha fé. Ore, repreende, dá uma voz de comando, diga ao espírito de enfermidade que bata em retirada e que vá para o lugar onde o próprio Senhor Jesus Cristo já tem determinado. E eu quero te dizer, o Senhor é poderoso e justo para expulsar qualquer enfermidade. Você serve um Deus que é o Jeová Rafá, é um Deus que cura. E eu louvo ao Senhor, porque quando a enfermidade ela quis se alojar, nós guerreamos, nós oramos, nós buscamos o coração de Deus e ela teve que bater em retirada. E não é diferente com você, como nós lemos agora nessa palavra do Salmo 91. Ei, nenhuma peste, nenhuma praga vai chegar na sua tenda, na sua casa. Deixa eu te dizer algo, o teu Deus, Ele é poderoso. O Deus que eu e você servimos, Ele tem todo o poder nas mãos. Não duvide. Ainda que você não veja na hora que você esteja orando e os sintomas continuem gritando, declare: a vitória é do povo de Deus. Ore a palavra, declare a palavra, diga: Deus, o Senhor levou sobre si, Senhor, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Quantas vezes tem pessoas que a dor de cabeça fica ali te assolando, né? Pessoas com sinusite, manda tudo isso embora, declara, creia, agradeça. Uma das coisas que a gente faz muito aqui é começar a agradecer a Deus por aquilo que ainda não recebeu. Irmãos, isso no mundo espiritual é uma chave poderosa. Quando você é grato, quando em meio à luta, quando parece que nada vai acontecer, você começa: Deus, muito obrigada pela vitória que o Senhor já me entregou. E aí a gente vê a mão do Senhor, e foi assim conosco nessa semana. Eu estou muito feliz, e uma das coisas que eu não deixo de fazer é de testemunhar os milagres que esse Deus faz, os livramentos que Ele dá, sabe? Eu sei que com isso vai gerar uma fé dentro do teu coração. Então, se de repente tem alguém no teu lar que está enfermo, se tem alguém na sua casa que está passando por algum problema muito sério de enfermidade, de repente por conta da situação, né, alguma cirurgia foi desmarcada, ou uma pessoa está com muita dor e está com medo de ir ao hospital, né, por conta do vírus, eu quero declarar nessa noite que toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, já caiu por terra. Em nome de Jesus, que ela vá para um lugar onde o próprio Senhor Jesus Cristo já tem determinado. Declare na tua casa: a minha casa é saudável. Declare sobre a tua vida: a minha vida é saudável. Olha para você e diga: ossos, vocês são saudáveis. Corrente sanguínea, você é saudável. Começa a dar uma voz de comando, declarando e acreditando com fé. E você vai ver essa enfermidade retroceder. E você vai poder glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus. Está tentando a conexão com o pastor Vinícius, daqui a pouco ele entra no Instagram ao vivo também. Conforme a pastora estava dizendo, é justamente isso, queridos. É tempo de nós nos apropriarmos da palavra, tomar posse daquilo que está escrito a nosso respeito. Tudo isso aqui foi escrito com um propósito. E esse propósito para esses dias é que você se aproprie, que você saiba que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Que você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você tem que agarrar isso e caminhar nessa perspectiva de que não há dificuldades, não há impossibilidades. E por isso nós vamos trabalhar com esse tema hoje. O tema da ministração hoje é olhos espirituais abertos. Nós teremos que ter os olhos espirituais abertos. Então a gente vai ler um texto e você vai poder entender um pouco mais sobre isso. Que você possa compartilhar essa live, compartilhar com seus amigos. Marca essa pessoa que você sabe que precisa de uma palavra. Quem está acompanhando aí de perto, de longe. Marca aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão, aquele primo,
alguém que talvez há muito tempo não vai a uma igreja, mas precisa de uma palavra, marca para essa pessoa aí, manda para ela no Instagram, no Facebook. Com certeza Deus vai falar o coração dessa pessoa hoje, amém? A gente quer ler um texto junto com vocês, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, coloca no rodapé, no comentário aí, 2 Reis, capítulo 6. Está entrando o pessoal aí, Deus abençoe. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Coloca aí no rodapé, anota aí para quem está chegando acompanhar também. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8. Isso. Graça e paz para todos que estão chegando aí. Que Deus abençoe, sejam bem-vindos. E saiba que nessa noite Deus ele tem uma palavra específica ao teu coração. E eu estou muito feliz, né? Antes de começar a palavra aqui, eu quero também testemunhar. Nós estamos recebendo, irmãos, mensagens de longe, né? Pessoas que têm acompanhado aí os cultos, né? Que têm ouvido as ministrações da palavra e têm mandado mensagens, né? Dizendo o quanto o Senhor tem tocado as suas vidas, né? E glória a Deus por isso. Por isso que é importante você compartilhar, é importante você estar aí, né? Vendo alguém que de repente está parado em casa, né? Precisando ouvir uma palavra. Lembra daquela pessoa agora? Marca ela aí, sabe? Compartilha com ela, porque o que tem poder para curar, libertar e salvar ainda é a palavra. Amém. E sempre será. 2 Reis, capítulo 6, todos acharam aí? A partir do versículo de número 8, está escrito assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei até as palavras que tu falas no teu quarto. Ordenou o rei: Descubra onde está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa. Presta bem atenção nessa palavra. Foi enviado uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, via uma tropa com os cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito maiores do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere esses homens, pai de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: Este não é o caminho nem a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que eles possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Você percebe que é um texto muito conhecido e ao mesmo tempo cheio de coisas fantásticas que nós podemos aprender com ele, quando nós entendemos que o tema da mensagem é os olhos espirituais abertos. Que se abram nossos olhos espirituais nesses dias, meus irmãos. É um tempo onde nós precisamos mais do que nunca dar uma atenção para essa área, dar uma atenção para essa questão da nossa vida,
Porque a grande maioria de nós, talvez, sempre que passa por uma adversidade, tem a dificuldade de enxergar Deus no meio do caos. Tem a dificuldade de enxergar Deus no meio do deserto. Tem a dificuldade de enxergar Deus em meio da prova. Quando tudo vai muito bem, ninguém percebe. Quando tudo vai muito bem, é tudo muito maravilhoso. É sempre muito glória, é sempre muito aleluia. Mas quando a dificuldade chega na sociedade, na sua vida, na sua família, nós temos dificuldade de enxergar. E é o momento de você abrir os seus olhos. Olhar com os olhos da fé, não com os olhos da razão. Os olhos da razão, em algum momento você tem que usar, é verdade. Mas nós precisamos entender que uma pessoa que ela é espiritual, ela vai ter que utilizar mais vezes esse sentido. O sentido da visão espiritual. O profeta falou que a visão que todos teriam normalmente era da dificuldade. Os cavalos, os cavaleiros, até o momento que ele mesmo declara: abre a visão do teu servo, faz ele enxergar, mostra para ele como é que isso é feito. E aí há um contemplar maravilhoso da grandeza e do poder do arsenal de Deus. Eu quero já começar profetizando sobre a tua vida que o arsenal de Deus está à sua disposição. Glória a Deus. O arsenal da intercessão, o arsenal da oração, são ferramentas nossas por direito e por herança. Nós precisamos usar o arsenal de Deus. As ferramentas de Deus são ferramentas espirituais. Ferramentas para profetizar, ferramentas para interceder, ferramentas para guerrear nas regiões celestiais e principalmente ferramentas para discernir tudo o que está acontecendo à nossa volta. O olho, ele é um órgão que ele é muito delicado. Sabemos que se cai alguma pedra, né, ou areia, quando está aquele vendaval, a gente começa a coçar, aquilo começa a incomodar, e quando a gente começa a notar, os nossos olhos eles ficam vermelhos, meio embaçados, né? Uma vez eu tive uma experiência, né, de cair ali areia dentro dos meus olhos e foi muito triste porque eu lavava, eu tentava assim fazer com que eles ficassem limpos o quanto antes para me voltar a ver novamente e aquilo me incomodou bastante. Então, quando nós paramos para falar, né, olhos espirituais abertos, aí nós fazemos menção dos nossos olhos carnais, certo? Então, o olho é um órgão do corpo e nós sabemos que existe o globo ocular. O que acontece? Tudo isso com um conjunto, eles acabam fazendo com que entre luz sobre os nossos olhos para que a visão ela fique muito limpa. Ou seja, você consegue contemplar as cores, você consegue contemplar tamanhos, você consegue contemplar muitas coisas quando todos os que estão dentro, né, dos nossos olhos ali, todos os principais, né, retina, ali a pupila, o globo, todos os elementos que tem dentro dos nossos olhos, você vê que ele tem que ter um perfeito funcionamento. Para quê? Para que a minha e a tua visão não seja embaçada, para que a minha e a tua visão ela seja nítida, ou seja, que você possa realmente enxergar, né, e reconhecer. Quantas vezes você vai fazer ali um exame, né, você vai no oculista ali, de repente, e você vai fazer um exame, e muitas das vezes ele te coloca longe, algumas letrinhas, você vê meio embaçado, e ali ele começa a notar que alguma coisa está errada com a sua visão. No mundo espiritual não é diferente. Há muitos momentos em que alguns elementos da nossa visão espiritual, dentro desse órgão espiritual, também não está em conexão. E quando não há um perfeito funcionamento, uma perfeita engrenagem, isso vai fazer com que eu e você não consiga enxergar com os olhos espirituais. E é muito triste quando os nossos olhos espirituais estão fechados. Por quê? Porque tudo isso vai trazendo muitas e muitas consequências gravíssimas. Eu sempre ilustro, né? Estamos aqui nessa sala. Então eu estou aqui com os meus olhos, eu consigo ver você pela tela, ainda que você não esteja aqui pessoalmente, mas eu consigo ver você através, né, de uma película. Tudo bem, eu estou te vendo. Se eu apagar aqui e se de repente eu tirar a luz aqui do celular, eu não consigo mais enxergar você. Mas para que eu realmente consiga conversar com você, né, com mais clareza, é muito importante você conseguir ver e enxergar. Então, quando eu olho para que os meus olhos espirituais, eles estão fechados, quando eu olho isso, eu percebo quais são as consequências que pode vir. Então, anota aí. A primeira consequência que pode vir quando os meus olhos espirituais estão fechados e os seus. O que acontece?
Como eu sei que os meus olhos espirituais, eles estão com algum problema? Como eu sei que a minha visão, ela não está clara como ela deveria estar? Anota aí. Quando eu vejo dificuldade em tudo aquilo que eu vou fazer. Quando você começa a perceber uma série de dificuldades em tudo aquilo que você vai fazer, ou seja, você mesmo começa a colocar obstáculo, você mesmo começa a entrar em conflito com você mesmo. Isso significa que alguma coisa está errada na sua visão espiritual. Por quê? Porque a visão espiritual é diferente, muitas das vezes, da nossa visão daqui da terra, da nossa visão carnal, né, desse órgão. Por quê? Porque você vai enxergar muito além. Então, os meus olhos aqui, né, esse órgão que está aqui sobre mim, ele vai me fazer enxergar essa garrafa, esse notebook, essa xícara. Só que os olhos espirituais, eu já posso enxergar essa xícara cheia de água nos países onde não tem uma gota de água. Eu posso olhar essa garrafa e eu posso ver essa garrafa transbordando de milagres. De repente tem o óleo do Senhor ali e eu já posso ver aquilo sendo derramado em várias vidas. Ou seja, a minha visão, quando ela é realmente aberta, espiritualmente falando, eu não vou ver dificuldade. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa. Ah, mas e isso, e aquilo? E como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo? Quando você começa a colocar muita dificuldade, é um sinal de que a sua visão espiritual está comprometida. Ou seja, algum dos elementos que estão dentro desse globo, infelizmente, estão com algum problema. E deixa eu te dizer uma coisa. Não tem lentes melhor para você enxergar do que as lentes do Evangelho. Quando você realmente começa a enxergar com as lentes do Evangelho, você abre os seus olhos espirituais. E aí agora, você não vai ficar mais naquela situação de que tudo há uma dificuldade. Tem coisas que são simples. Às vezes a gente, né, trabalha na área do aconselhamento com muita frequência e tem coisas que é tão simples. A gente está vendo, a gente fala, olha, mas se você fizer assim, você vai ver como isso vai, né, ter um efeito muito bom. E a pessoa fica, ai, mas será? Eu não consigo ver. O que está acontecendo? Aí é onde nós temos que falar, precisa de um colírio lá do céu, né? Precisa, assim, de realmente um toque do Senhor na tua visão, abrindo realmente os seus olhos espirituais e fazendo com que você consiga enxergar muito além daquela circunstância, daquela situação. Então, lembre-se, se os seus olhos espirituais só enxergam dificuldades, eles estão com sérios problemas. Dessa mesma forma, você começa a entender, agora estamos no YouTube também, YouTube, Instagram e Facebook, glória a Deus por isso, estamos nos aperfeiçoando um pouquinho a cada dia, e cada dia vai ser melhor porque mais pessoas serão alcançadas. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo, marca aquela pessoa que precisa de uma palavra de encorajamento. Hoje é uma noite que Deus está nos direcionando a tomar decisões, e para começar a tomar decisões, os nossos olhos espirituais precisam se abrir. Você não pode ser movido pela sua emoção, você não pode ser movido pela sua ansiedade, pela sua impaciência. Ah, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu sou impaciente. Não tome nenhuma decisão se você está com essas condições, com essas características. Espere. Nós falamos aqui no último culto, terça-feira, voando como águia. Espera em Deus. Quando você espera em Deus, você vê as coisas tomando uma outra proporção. Então, nosso desafio é que você entenda que a ter os olhos espirituais abertos, você vai contar com o favor de Deus e você vai poder aprender com as dificuldades, aprender com os obstáculos e crescer com todas essas coisas. Um segundo ponto para você entender como característica de alguém que não tem os olhos espirituais abertos, quando a pessoa não consegue resolver problemas. Ela não consegue, ela só enxerga o problema, mas ela não consegue resolver o problema. Tem uma aula que a gente ministra que fala justamente isso, de causar problemas ou resolver problemas, e muitas pessoas elas são marcadas pela dificuldade de não resolver nada. Elas não conseguem resolver coisas muito simples, coisas do cotidiano. Elas têm dificuldades extremas assim, do cotidiano, e você fica se perguntando, mas por quê? E aí hoje está ficando mais claro do que nunca que justamente é a ausência do conhecimento, da ferramenta que ela possui,
a ausência da utilização da visão espiritual, com os olhos espirituais abertos, nós podemos ver Deus trabalhando em nosso favor, nós podemos ver Deus honrando a nossa fé. Glória a Bíblia diz que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Muitas pessoas elas se esbarram nessa questão porque elas estão esperando cair coisas do céu que não vão cair. Elas não conseguem enxergar o favor de Deus nas pequenas coisas. Elas não conseguem enxergar o favor de Deus no despertar pela manhã, no despertar para ir trabalhar. Agora, nesses dias sem poder ir trabalhar, muitas pessoas estão olhando só a dificuldade, porque não tem, não dá, não posso. Ela não enxerga o dom da vida. Que nós sejamos gratos, queridos. Quando você é grato, você consegue enxergar coisas que a maioria não enxerga. Você enxerga oportunidades de que quando surgirem problemas, nós vamos poder solucioná-los com a ajuda de Deus. Ninguém é onipresente, ninguém é onipotente, ninguém é o super-herói, mas todos nós podemos contar com o favor do Senhor. Mas para isso acontecer, não podemos ficar limitados a ter experiências espirituais de domingo a domingo ou no meio da semana. Nós precisamos exercer uma visão aberta diariamente. Então você está no Instagram, está no YouTube, está no Facebook, peça para o Senhor a capacidade de exercer a autoridade, a capacidade de enxergar problemas, a oportunidade de crescimento. Aleluia. Se você tem algum problema grande para resolver, você está no YouTube, no Instagram, no Facebook, peça para o Senhor habilidade, graça e resolva. Vá para frente, não recue, enfrente esse gigante. Com a ajuda do Senhor, você terá testemunhos para contar e principalmente para dizer às próximas gerações o quanto Deus é poderoso. Uma outra consequência também, anote aí, porque hoje Deus está te ensinando, Ele realmente está querendo abrir os seus olhos espirituais, Ele está te mostrando, olha, os elementos aí dentro desse globo, né, é esses aqui, ó, tá danificado, precisa realmente ter uma junção, uma parceria, um total equilíbrio, para que você consiga enxergar com os olhos espirituais. Então a terceira coisa é quando nós estamos preocupados. Parece que é tudo a mesma coisa, né? Ter dificuldade, não conseguir resolver problemas e estar preocupados. Só que na realidade cada coisa é uma coisa. Então, quando nós estamos preocupados, nós não conseguimos de maneira alguma ter os olhos espirituais abertos. Por quê? Agora a sua mente ela é tomada pela preocupação. Agora quem ganha espaço dentro de você é a preocupação. E quando eu olho para essa palavra, você imagina. A Bíblia é bem clara quando ela diz que havia ali uma guerra entre a Síria e Israel. Gente, pensa no homem na Bíblia que eu tenho muita assim, admiração e louvo a Deus e aprendo muito com as experiências desse homem, o profeta Eliseu. Para mim, o profeta Eliseu, assim, de verdade, é um homem que deixou muitas, mas muitas coisas boas para mim, para você aprender e caminhar. Então, assim, eu me vejo muitas características da minha vida, né, muito parecida com o profeta Eliseu, né, um grande homem de Deus, um homem que temia, um homem que entendia, um homem que ele estava em outro nível, um homem que andou com Elias, sabe? Então, assim, o que eu vejo nesse profeta é algo muito forte. E o que aconteceu? A Bíblia conta que tudo que o rei da Síria tramava, no quarto dele em secreto, Deus ia lá e contava tudo para o profeta Eliseu. Por quê? Você acha que se o profeta Eliseu fosse um homem que vivia preocupado, meu Deus, a Síria pode vir contra mim. Ai, no que eu estou mexendo, é em outra nação. Ai, porque são outras leis. Algo de muito grave pode me acontecer. Se o profeta Eliseu fosse um homem que vivesse preocupado, ele não ia experimentar das coisas grandes que Deus fez na vida dele. E a Bíblia conta que quando um dos homens disse para o rei da Síria, não é nenhum de nós não que estamos tramando contra você. Sabe quem é? É o profeta Eliseu de Israel. E aí aquele rei ficou indignado, disse, onde ele está? E a Bíblia conta que foi dito, ele está em Dotã. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria mandou um exército. Deixa eu te dizer, a Bíblia é muito clara. Ela diz que mandou um exército, era homens com cavalos, homens realmente, um grande exército para ir atrás de um profeta. E aí, o servo de Eliseu acordou mais cedo e foi dar uma volta na cidade. E sabe o que aconteceu naquele momento? A Bíblia diz
que quando ele saiu para dar uma volta, o servo dele viu todo aquele exército. E aí ele volta, ou seja, a preocupação entrou. Então, a preocupação, ela te faz de verdade. Ela faz com que você não consiga enxergar. E aquele servo ficou muito preocupado. E ele chegou e disse para Eliseu: e agora o que faremos? Eliseu, como que vai ser? Profeta, olha isso. E é muita gente, eles são grandes. Eu imagino ele contando todo o relato, porque ele chegou preocupado, ele chegou assustado. Ou seja, ele realmente estava com a visão espiritual fechada. Os olhos dele estavam totalmente cegos. Ele não conseguia enxergar. E o mais lindo dessa história é quando o profeta vira para ele e diz o seguinte, aqui no versículo de número 17, Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos do meu servo. Irmãos, essa Bíblia é linda. A palavra de Deus nos diz que naquele momento o Senhor, ele abriu os olhos do servo do profeta Eliseu. Sabe o que foi que ele viu? Carruagens de fogo. Ele viu o grande exército de Deus. E aí o profeta virou para ele e falou assim: muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Um homem e uma mulher de Deus que tem realmente uma visão espiritual aberta. Ela não vai olhar para o exército inimigo. Saiba, você e Deus é maioria em todo tempo. Mas a preocupação, ela traz cegueira para você. Ela pode danificar você. Mas se você conseguir enxergar como o profeta Eliseu, eu quero te dizer nessa noite, muito maior é aquele que está com você do que aquele que está lá fora. E quem está com você é o Deus Pai Todo-Poderoso, é o Deus que não perde batalha, é um Deus que nunca perdeu uma guerra, é um Deus vitorioso, é o leão da tribo de Judá, é esse que nós servimos. Só que para isso, a nossa visão espiritual, ela precisa estar aberta. Há um texto, abra comigo sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1, coloca no comentário aí, por favor. Pastor Vinícius já entrou ao vivo no Instagram. Seja bem-vindo. Senhor, pastor, daqui a pouco a gente entra em contato aí. Efésios capítulo 1, do versículo 15 em diante. Anota aí no rodapé. Coloca no comentário aí, Efésios capítulo 1, versículo 15 a seguir. Vou ler para ganharmos tempo aqui, ó. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. É um texto um pouco complexo, mas é bem fácil de compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para essa igreja de Efésios. É uma conjunção, é um conjunto de coisas que levam uma pessoa ao crescimento. E muitas pessoas, elas não estão tendo uma visão espiritual aberta, uma visão clara do mundo espiritual, porque elas não estão entendendo, primeiro, qual é o seu chamado. Elas ainda estão nessa pergunta, a interrogação desde o início. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu fui chamado? Alguns talvez esfriaram na fé, alguns talvez não estão mais tão enganjados, mas perderam, mais do que isso, a capacidade de enxergar a sensibilidade do Espírito, a capacidade de enxergar coisas do cotidiano que você, em outros momentos, você discernia. Então, quando a gente fala da expressão de abrir os olhos, é para que você fique atento. É tempo de nós estarmos atentos, com os olhos abertos. Olhos atentos ao quê? A cada detalhe. A cada coisa que passa à nossa volta, a cada acontecimento da nossa vida. Nós não podemos estar alheios, não podemos estar inertes, desconectados, mas precisamos estar focados e atentos também. Por quê? Porque quando você se dispõe a abrir os seus olhos, você vai ter um momento de cair em si. Talvez até hoje você está meio que desconectado de uma realidade natural, espiritual, e está lidando de forma ilusória com a vida, está lidando com a vida de uma forma meio que animada demais e não está percebendo a gravidade dos fatos,
não está percebendo a gravidade das suas escolhas, não está percebendo a gravidade das suas ações. E isso é muito perigoso, porque toda ação tem uma reação. E essa reação ela pode ser traumática, pode ser extremamente prejudicial, não para hoje, mas para o médio e longo prazo. Então, nosso desafio é que você peça ao Senhor: abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver o que está acontecendo, eu quero enxergar. Se o moço do profeta enxergou carros, cavalos e cavaleiros, que nós possamos enxergar da mesma forma, em outras proporções, a presença do Senhor na nossa vida. Quando a preocupação bater na sua porta, que você enxergue o provedor na tua frente. Aleluia. Quando a ansiedade bater no seu coração, que você enxergue aquele que acalmou a tempestade chegando na sua frente. Quando você sentir tentado a ter uma crise de pânico, uma crise de depressão, qualquer crise que seja, que você declare para si mesmo: eu sou saudável, minha mente é sã. Porque quando uma pessoa não tem discernimento, queridos, ela pode confundir uma coisa pequena com algo muito grande. Ou ela pode pegar uma coisa muito grande e querer minimizar. E isso não é saudável. Não é saudável enganar a si mesmo. Não é saudável criar um mundo. Eu costumo dizer, falo muitas vezes isso, um conto de fadas. Não é saudável criar um personagem. Não é saudável criar histórias que não são reais. É preciso haver discernimento. E o discernimento só vai vir com a abertura dos nossos olhos espirituais. Eu sei que Deus está falando com você, está falando conosco. E a gente está com o pastor Vinícius aqui. Pastor Vinícius, fale alguma coisa a respeito, pastor, para abençoar nossas vidas? Amém. Perdão aí os problemas técnicos, né? Tentei acessar antes, mas tive um problema aqui com a internet. E glória a Deus por essa live, por esse tempo, né? Por esse momento. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí conosco, assistindo, que você possa mesmo marcar outras pessoas, né? Outras pessoas serem edificadas por essa palavra. E que Deus abençoe a cada um que está aí, de São Paulo, das outras nações, que eu sei que tem pessoal do Chile, de Portugal nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um. Fica o nosso abraço em nome de Jesus, né? E muito poderosa essa palavra, porque uma das coisas que o profeta teve foi a segurança no que ele estava vendo, enquanto o servo não estava enxergando, né? E às vezes nós ficamos presos numa miopia espiritual, né? Nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento, mas nós não conseguimos ver e enxergar, né? E o profeta, ele teve um discernimento naquele momento de uma ameaça, de uma oposição, né? O inimigo estava disposto a atacar, estava disposto a enfrentar, mas o profeta encontrou uma segurança no que ele estava vendo em Deus, né? O profeta estava antecipado, estava à frente. E a visão, quando ela é aberta, ela nos leva a estar um passo à frente do nosso inimigo. E é o que Deus quer nos levar num tempo como esse, a estar um passo à frente. Quem tem visão aberta está à frente de todas as coisas. Nós estamos à frente de um vírus, nós estamos à frente de uma crise econômica, nós estamos à frente porque temos uma visão aberta. Mas se nós cedermos a uma visão como do servo, né, uma visão limitada, uma visão: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu estou cercado, eu não vou conseguir ir, eu não vou conseguir avançar. E agora é a preocupação, como a pastora Ana falou, juntamente com o pastor Paulo: eu não vou conseguir sair do lugar. Mas quando eu parar e muitas vezes até mesmo reconhecer e falar assim: Deus, abre a minha visão, te cura as minhas vistas, cura os meus olhos, para que eu possa ver, para que eu possa discernir, para que eu possa parar de começar a andar em círculo, parar de me opor ao que o inimigo está fazendo, ao que ele está ameaçando, a sua intimidação, e olhar para a visão que o Senhor está me dando, né, e enxergar verdadeiramente aquilo que está diante de mim. Né? Ele que abre os nossos olhos. A Bíblia diz que ele dá vista aos cegos. Né? E essa cegueira, ela é muito mais além do que uma cegueira física, mas é a cegueira espiritual. Eu preciso ver que maior e poderoso é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Né? O que ele fez por mim, o que ele agiu em mim e através de mim. Né? E o profeta, ele descansou no que ele estava enxergando. Né, e ele fez o servo entender: ó, sabe por que eu estou em paz, sabe por que eu não estou saindo do lugar, sabe por que essa intimidação não está me tirando do lugar onde Deus me colocou,
é por conta disso aqui. E quando o servo viu, ele pôde ver todos os cavaleiros de fogo ao redor. E eu creio que Deus está cercando esse exército na nossa nação e nas nações da terra. Né, que maior e poderoso é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né, para que a gente possa descansar no que nós estamos vendo. Né. Eu acho muito lindo, uma das coisas que eu admiro, né, em termos de visão, é que Davi falava do que via na adoração, né? E ele dizia assim: eu adoro ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Então, a adoração, não focar no que ele estava enxergando, na intimidação, nas oposições, na espada que estava sobre a sua casa, levou ele a contemplar a beleza da santidade de Deus. Né? E você mudar o seu foco, como diz em Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não se deparou na criação, ele se deparou no Criador. Né? E essa mudança de visão, esse passo em enxergar, em buscar enxergar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está fazendo mesmo em meio ao caos. Porque uma coisa acredita que em meio ao caos Deus também está. Em meio ao caos, Deus também está operando, o controle ainda é dele, Aleluia. o mover ainda é dele, ainda a sua palavra não está inválida, o seu sacrifício não está invalidado. Deus está trabalhando em prol do Brasil, em prol das nações da terra, em prol das nossas casas, em prol de tudo que Ele está fazendo. Deus está trabalhando. Né? Então, tudo vai de um foco de visão. Se a gente parar na preocupação, no medo, nós vamos ficar cegos. Nós vamos ficar paralisados, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar sem uma atitude coerente, sem uma ação que vai nos mudar de vida, mudar o nosso coração. Mas se a gente parar para ver o que Deus está fazendo, mesmo em meio ao caso, porque Deus está fazendo. A Bíblia diz em Isaías que existe uma obra oculta de Deus. Uma obra oculta que ninguém está vendo, mas que existe. Amém. Mas aqueles que estão no Senhor, eles vão enxergar essa obra de Deus. Tanto seja ela de ordem interior, tanto seja de ordem... Eu tenho convicção plena de que nós vamos ter resultados dentro de uma visão aberta de grandes coisas que o Senhor vai fazer. Porque Paulo disse, olha, não se atente às coisas que você vê, porque elas são passageiras. Mas se atente às coisas que você não vê, porque elas são eternas. Amém. Então o segredo não está no aqui, mas está no porvir, para a glória de Deus. Amém. É muito forte isso. E justamente naquilo que nós estamos falando com relação à visão aberta. Porque nós como igreja, queridos, todos nós como igreja do Brasil, igreja que tem servido ao Senhor pelos diversos cantos da terra, precisamos ter uma atenção especial nesse sentido, porque se for parar para pensar no hoje, o hoje não é tão bom para todo mundo. Mas uma visão aberta, uma visão daquilo quem Deus é e o que Deus pode fazer, a gente sabe que nas grandes crises, isso é fato, isso é estatística, nas grandes crises surgiram soluções fantásticas, surgiram ideias inovadoras, surgiram pessoas que do dia para a noite elas não tinham nada e de repente elas se tornaram produtoras de conteúdo, de produto, de coisas que revolucionou a humanidade. Então eu e você podemos pedir ao Senhor a capacidade de resolver problemas, a capacidade de não mais perder o sono com a preocupação, perder a paz com a preocupação, perder a alegria de estar com a família. Tudo isso, queridos, é por causa de uma visão fechada. Então nós temos que abrir. Você está no YouTube, está no Instagram, nós temos que abrir o nosso foco, ampliar. Quando você vê que Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, não era só uma mudança geográfica, era uma mudança de visão. Ele ia enxergar coisas maravilhosas, que onde ele estava ele não conseguiria enxergar. Mas pô, o céu não é o mesmo? Posso te falar uma verdade? O céu não é o mesmo. De lugar para lugar, espiritualmente, os céus mudam. Os céus mudam. De nação para nação, os céus mudam. E nós podemos ver isso de várias formas. Cada lugar que nós estivemos, cada nação que nós passamos, nós percebemos claramente a forma de interação com os céus é outra. A forma de você acessar as regiões celestiais é outra. A oração você ora, jejua, você clama, mas o acesso muitas vezes ele está travado, ele tem resistência. E tudo isso por quê? Porque nós muitas vezes nós estamos com uma postura defensiva demais, sabe? Aquela postura retranca e não entende a autoridade que tem, não entende o sacerdócio que possui e por isso não exerce. Então nós tomamos a postura de abrir a nossa visão e com a visão aberta você pode avançar para lugares maiores,
com visão aberta, lógico, com ousadia daquilo que Deus está falando e principalmente declarando e profetizando sobre diversas situações que nós sabemos que elas existem. E a Bíblia diz, né, quem olha para o vento não semeia. Ou seja, se você está enxergando só vendaval na sua frente, se os seus olhos estão abertos, infelizmente, para ventos, para tempestades, eu quero te dizer uma coisa, você vai ficar com medo. Você não vai querer semear. Como é que você vai plantar um lugar onde só venta? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não vê como o homem vê. Amém. A visão de Deus é muito elevada. E quando nós temos uma visão espiritual aberta, a gente começa ali um pouquinho, né, a enxergar como ele vê, com as lentes dele. Ou seja, independente do vento que está soprando, da tempestade. Sabe qual é o problema, pastor Paulo? Muitas das vezes, as pessoas já ficam pensando, ai meu Deus, mas daqui a 30 dias eu vou ser despejado. Ai, como é que vai ser? Eu não vou ter comida na minha despensa. Ai, como é que vai ser? Eu não vou ter dinheiro para comprar um remédio. Ei, você precisa descansar o teu coração em Deus e saber que muito maior é aquele que está com você do que aquele que está lá fora. Você tem um Deus Pai Todo-Poderoso que está contigo o tempo inteiro. Sabe o que é mais lindo também ali quando a gente vai ler 2 Reis, capítulo 6, no decorrer dessa história do profeta Eliseu? Depois que ele ora pedindo para Deus abrir a visão do servo dele, o Senhor abre. Em seguida, enquanto Deus está abrindo a visão, olha que forte isso. Não significa que o exército parou. Presta atenção, como o pastor Vinícius bem colocou ali. Deus está te permitindo ver porque você tem que estar à frente. Deixa eu te contar uma coisa, você não é a caça, você é o caçador. É você que vai enxergar onde está o problema. É você que vai olhar quando vir aquilo de difícil para a tua vida. Você vai falar, opa, na minha vida não vai me pegar não, eu não sou a caça. Eu sou o caçador, eu vou enxergar onde está. E isso é muito forte, porque a Bíblia conta que Deus abriu de verdade os olhos do servo. Mas enquanto os olhos deles estavam sendo abertos, o exército marchava em direção ao propósito de ir atrás do profeta Eliseu. Preste atenção, os seus olhos estão se abrindo nessa noite, assim te diz o Senhor. Mas Ele manda eu te dizer que não é porque os seus olhos estão sendo abertos que significa que paralisou. Deixa eu te contar algo. Aí é onde você agora está com os olhos abertos e você precisa paralisar. Como é que você vai paralisar? Porque agora Deus ele vai te fazer enxergar como ele fez com aquele servo. E aí houve uma outra oração. Enquanto o exército se aproximava, o profeta Eliseu, o mesmo que pediu para Deus abrir a visão do seu servo, agora faz uma oração assim: Senhor, cega o exército inimigo, cega para que eles não me vejam. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você começar a entender que os seus olhos espirituais estão abertos, ainda que nesse momento que ele está sendo aberto, o exército inimigo continue vindo ao teu auxílio, né, ali para poder realmente, na verdade, acabar com você, né? Eu quero te dizer algo. Nesse momento, é um momento que você precisa orar e dizer: Senhor, me torna transparente para o mal. Porque a minha visão está aberta, Senhor. Eu já não sou mais cego. Mas eu quero, nesse momento, dar uma voz de comando que segue o exército inimigo. Tudo aquilo que vem contra a tua vida precisa ser agora, em nome de Jesus. As suas visões precisam ser interditadas. Quem tem que estar cego é o adversário da minha e da tua alma, não eu e você. Porque a Bíblia diz que um homem espiritual, de nada ele é discernido, ele discerne. Ou seja, como foi colocado aqui, nós temos que estar um passo à frente. Ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando você tem a tua visão espiritual aberta, o próprio Deus vai te revelar o que está por vir. Ei, quando você abrir os olhos, você vai começar a contemplar que há um exército de Deus trabalhando em teu favor e que você e o Senhor sempre foi e sempre será a maioria. Aquilo que parecia que ia perecer não vai mais. E sabe o que é mais lindo? No momento em que ele ora, Senhor, cega o exército da Síria, o Senhor, ele ouve a oração do profeta. E a Bíblia conta que todos ficaram cegos. Você tem noção do que é isso? Deus tornar cego todo um exército. Você está entendendo o que Deus quer falar com você? Ei, o que é esse coronavírus para que não faça curva e segue diante da tua vida?
que é essa enfermidade, esse vírus? Pode estar, mas fulano e ciclano está com esse vírus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem é o Deus que você serve para não tornar isso cego, para que não te enxergue? Ei, o Senhor vai abrir a tua visão, Ele não vai te deixar tocar onde o vírus está, Ele não vai te deixar estar aonde o vírus está. E se você tiver que estar, não se preocupa, porque o vírus vai ter que ficar cego e não vai alcançar a tua vida. Começa a entender, mas está esparramando, é uma guerra, é um exército grande. Quem é o coronavírus diante do Deus que eu e você serve? Deixa eu te dizer uma coisa, muito maior é aquele que está contigo do que aquele que está lá fora. Ele, Jesus, é aquele que te blinda. E a Bíblia conta que quando todo o exército ficou cego, sabe o que aconteceu? Agora o profeta Eliseu passou a conduzir o exército da Síria. E ele disse, eu vou te levar a algum lugar. E ele levou diante do rei de Israel. Quando o rei de Israel viu o exército, sabe o que aconteceu ali? Ele já queria lavar as mãos de sangue. Mas o profeta Eliseu era um homem de visão aberta. Ele tinha uma visão espiritual aberta. E ele disse, não, rei, não se deve matar, dá pão e água. E naquele momento o rei escutou o profeta. E o profeta agora faz uma oração, dizendo o seguinte, Senhor, abre os olhos do exército da Síria. E quando eles olharam, era eles que estavam cercados. Não foi a Síria que cercou o profeta, foi o profeta que cercou a Síria. Quando você tem uma visão aberta em Deus, você é aquele que vai cercar, você é aquele que vai ver muito além daquilo que ninguém está vendo. E sabe o que aconteceu ali? Houve paz entre as duas nações. Deus está te levantando para ter uma visão muito maior, muito mais elevada. Eu estou muito feliz, irmãos, porque a construção não está parando lá em Moçambique. Para a glória de Deus, a nossa visão, ela está entendendo que vai ampliar. E aquelas crianças, elas já estão marcadas no coração de Deus, elas vão ser tocadas dia após dia. Ei, quem olha para o vento não semeia. Independente do vento, do caos, eu quero te dizer, os seus olhos espirituais nessa noite, o Senhor, Ele quer abrir. E nesse momento, nós vamos ter um momento de adoração com o Senhor. Eu quero pedir para o pastor Vinícius, ele vai estar louvando a Deus. E eu sei que essa presença que está aqui, ela está dentro da tua casa também. Ela está na tua vida também. E essa palavra, ela está entrando dentro de você, ela vai trazer vida. Como o pastor Paulo colocou, a dificuldade tem que ir embora. A dificuldade de não conseguir resolver problemas. Ei, toda preocupação tem que cair por terra, porque vencendo vem Jesus. Que você possa nessa hora colocar o teu coração diante de Deus, seja ministrado através desses louvores, porque Deus, Ele quer falar com você, é de maneira simples, assim mesmo, é unindo pessoas que eram improváveis, né? De repente a minha vida, do pastor Paulo, do pastor Vinícius, aí Deus pega, nos traz uma conexão, sabe para quê? Para nos mostrar que Ele tem uma visão muito maior. Esses dias a gente estava conversando, nem estava tendo essa situação de ter que fazer culto online, e o Senhor já estava ministrando, estava conversando eu, o pastor Paulo, o pastor Vinícius, e o Senhor já estava nos mostrando que esse momento aqui, ó, ele ia acontecer, lembra, pastor? Esse momento aqui, ele ia acontecer e está acontecendo, quando você tem uma visão aberta. Ei, aquilo que está por vir, o teu Deus, Ele vai te revelar. Então que você seja ministrado agora através dessas canções. Amém. Quero convidar você a adorar o Senhor na sua casa. Deus está nos levando a voltar a um lugar de simplicidade, de quebrantamento, de intimidade. E uma das palavras que tem mais ecoado no meu coração é redenção. Eu quero convidar você a cantar essa canção comigo. E ela vem falando muito ao meu coração sobre redenção, né? Aleluia. Que você possa adorar ao Senhor nesse momento, na sua casa, no seu lugar, porque o Espírito Santo está presente aqui. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Porque Tu és bom, Pai, e a Tua misericórdia dura para sempre. A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Tudo está em Ti, Deus. Por Ti vou caminhar,
Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Vai haver um novo amanhã preparado pra você. Aleluia. Vai haver um novo amanhã preparado. Já tem preparado. A ti vou proclamar, pois tudo vem de ti. Vem de ti, Abba. E tudo está em ti. Tudo está em ti, Deus. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. A conexão com o pastor Vinícius caiu ali, mas nesse mesmo espírito, né, de adoração, as palavras desse louvor são muito fortes, porque diz que Deus tem algo preparado para nós, Deus tem algo novo preparado para mim e para você, e graças ao Senhor, pelo privilégio de nós podermos estarmos aqui reunidos, a conexão vai voltando, enquanto isso você consiga perceber a direção que Deus está levando nesse culto dessa noite, a direção que Ele está levando a nossa vida nessa noite, uma direção de fé, uma direção de esperança, uma direção de ousadia e principalmente uma direção de confiança. Quem tem os olhos abertos aprende a confiar. Confia quando ninguém mais está confiando. Em quem? No Senhor. Confia no Senhor. A Bíblia não cansa de dizer várias vezes, confia no Senhor. Confia no Senhor. E essa afirmação de nós devemos confiar no Senhor não é um mero acaso, mas é uma palavra revelada, é uma palavra que Deus libera sobre a sua igreja, para que nós possamos tomar posse disso. Tem um texto, Atos capítulo 9, só para ilustrar um pouco mais, o que uma visão faz na vida de uma pessoa, o que uma visão pode fazer na vida de outras pessoas. Atos capítulo 9, coloca no comentário, por favor, Atos capítulo 9, você que está no Instagram, daqui a pouco o pastor Vinícius está de volta, você está no Facebook, Atos capítulo 9, quem está no YouTube comigo também, coloca aí, por favor, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. No versículo 10, Atos 9, a partir do versículo 10, diz assim, ó, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Vou repetir. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Nesses dias, queridos, guarde bem isso que eu vou te dizer, nesses dias, uma visão sua, todo mundo está de quarentena praticamente, quase ninguém tem saído para lugar algum, mas numa saída que você tem, você vai encontrar pessoas. Deus vai mostrar para você, para pessoas. Você vai ser reconhecido nas ruas. Vão reconhecer você caminhando por algum lugar da cidade. E você vai perceber que numa visão, Deus vai mostrar pessoas especiais que precisam de uma oração. Elas precisam de uma oração, de alguém que tem uma visão aberta. Alguém que enxerga um futuro para aquela pessoa. Ela mesma não se vê, ela mesma não se enxerga, mas você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, um colega de trabalho, um colega da faculdade, um colega da escola, alguém que você vai ver, você vai pedir para orar por essa pessoa. Aleluia. Exerça essa visão. Deus está falando com você, eu tenho convicção disso. A pessoa que Deus falar com você, ore por ela.
Ah, mas aquela pessoa já é crente. Não tem problema, ore por ela. Não é porque ela é crente que ela não tem problemas, ela precisa de oração. O texto fala que esse homem ia encontrar Saulo orando. Talvez você vai encontrar pessoas que elas estão orando há tempos por uma causa e elas precisam de uma resposta. Verdade. Seja a resposta na vida de alguém, seja a resposta na sua família, seja a resposta nos seus relacionamentos, seja a resposta, porque assim como Ananias teve a coragem de ouvir o Senhor, teve uma visão, e a visão era uma outra visão, de ver o próprio Saulo orando, pedindo ao Senhor para voltar a ver. Alguém que uma hora perseguia, agora estava pedindo ajuda, pedindo para ver. Então nós temos que guardar isso no coração. Essa é uma palavra que eu creio que para esses dias está sendo uma grande direção para a nossa vida, para que nós não desperdicemos as oportunidades, não desperdicemos as ocasiões que o Senhor vai criar na nossa vida. A cada visão, obedeça. A cada direcionamento, obedeça. Seja fiel ao Senhor, obedeça aquilo que Ele falar com você. Não seja precipitado. Duas coisas distintas, ter uma visão aberta e ser precipitado. Quem tem visão aberta também tem discernimento. E saiba, irmãos, que a Bíblia também fala aqui em Efésios, capítulo 1, se você puder abrir, anota aí, capítulo 1, versículo 3, nós vamos falar das bênçãos espirituais em Cristo, né? E eu acredito que agora, né, a sua visão realmente estando bem nítida ali diante de Deus, você vai conseguir enxergar o que essa palavra quer dizer para mim e para você. Primeiro, Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha que lindo! Antes da fundação do mundo, eu e você já estávamos no coração de Deus. Somente com uma visão espiritual aberta para contemplar, isso significa que há muito tempo você existe. Sabe aonde? Dentro do coração de Deus. E baseado nessa palavra que foi ministrada nessa noite, eu sei que tem pessoas aí que Deus está falando poderosamente ao seu coração. Sabe, eu fiquei muito feliz que esses dias, né, uma membra lá da nossa igreja falou assim para mim, olha, na hora que vai começar o culto, eu já preparo as Bíblias na mesa, nós já sentamos todos juntos, porque chegou o momento de cultuarmos ao Senhor. Eu não sei se você está na mesa agora, se você está no sofá, se você está na cozinha, se você está no seu quarto. Eu não sei aonde você está agora, mas eu sei que Deus sabe. Você que essa palavra falou ao teu coração. De verdade, você percebe que, infelizmente, né, algumas enfermidades tentou entrar na tua visão espiritual. Deus, nessa noite, Ele quer trazer saúde para a tua visão espiritual. Tudo aquilo que estava vindo como enfermidade, o Senhor, Ele quer remover hoje. Então você que está aí, essa palavra falou com você e você realmente entende que o Senhor, Ele quer hoje curar, sabe? Ele quer curar, por quê? Porque adoeceu com o passar do tempo. Muitas coisas ruins que você viu te deixou se contaminar. E o Senhor hoje, Ele quer te purificar a tua visão, Ele quer realmente curar a tua visão, Ele quer fazer com que os seus olhos espirituais sejam abertos, porque Ele não te quer de nenhuma maneira sendo discernido por nada e ninguém. Sabe, que ninguém venha te discernir. Uma coisa que o Senhor tem ministrado muito forte ao meu coração e do meu esposo é que ninguém vai nos discernir. Sabe, nós tomamos aquela palavra de Josué que ninguém vai poder nos resistir um só dia das nossas vidas. E não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. É porque simplesmente o Senhor é aquele que curou a nossa visão, trouxe saúde para os nossos olhos espirituais. E esse mesmo Deus está aqui hoje para trazer para os teus olhos. Então você fecha os teus olhos nesse momento. É o momento de você agora colocar diante de Deus e dizer, Senhor, realmente, Senhor, tudo isso que foi pregado, Pai, nessa noite está sendo a minha vida. Senhor, infelizmente, Deus, eu ando muito preocupado. Sabe, diga para Ele onde está a tua dor, né? Tem um corinho que é tão antigo, né? Diga para o Senhor onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Diga para Ele hoje. Ele está na tua frente hoje.
como um doutor. E ele está examinando hoje a sua visão. Ele está tocando no globo, está tocando na retina. Tudo aquilo que traz luz, os elementos que tem dentro dos teus olhos espirituais, ele está tocando hoje. Então eu quero que você, nesse momento, você confesse diante dele e diga: Senhor, é verdade. Os meus olhos espirituais estavam ficando cada vez mais enfermos. Eu estava, Senhor, andando muito preocupado, Pai. Senhor, realmente eu estava vendo dificuldade em tudo, uma dificuldade, Senhor, em tudo. Realmente, Senhor, eu não estava conseguindo resolver problemas, Pai, como foi dito nessa palavra hoje. Senhor, me perdoa por toda cegueira espiritual. Abre os meus olhos espirituais, Senhor, nessa noite. Me cura, Pai. Cura, Senhor, toda a contaminação que entrou, Pai amado. Que o Senhor venha remover, Senhor. E que a minha visão espiritual hoje seja restaurada pelo poder que é no nome de Jesus. Eu profetizo que você, a partir de hoje, você vai aprender a olhar com os olhos espirituais e você vai enxergar o exército de Deus trabalhando em teu favor. Você vai enxergar aquele que vive e reina hoje para todo sempre na tua vida. Comece a enxergar pelos olhos da fé. Ele quer trazer luz para dentro do teu coração. Ele quer iluminar a tua visão para que você consiga enxergar. Deixa eu te dizer algo, ele marcou essa noite. Não foi em vão você estar aqui ouvindo essa palavra, porque essa palavra era para o teu coração. Então, nesse momento, eu quero orar pela tua vida. E eu quero pedir ao Senhor, para que o discernimento dele nunca falte em você. Saiba, você é uma mulher espiritual, sim. Você é um homem de Deus, sim. Ainda que muitos queiram te julgar, queiram te criticar, deixa eu te dizer uma coisa, maior é aquele que está com você do que aquele que está lá fora. Amém. Não se importe com aquilo que digam, se importe com aquilo que Deus fala ao teu respeito. Esse é o mais importante. Ah, mas fulano está pensando isso e está pensando aquilo, não importa. O que importa é o que o meu e o teu Deus pensa ao meu e ao teu respeito. Eu quero orar com você nessa hora. Essa pastora orar, só uma observação ligada a isso que ela está dizendo aqui, é uma coisa muito interessante, porque nesses dias, querido, é importante lembrar que é uma excelente oportunidade da manifestação dos dons. Glória a Deus. Dons espirituais. Sabe, você que talvez tenha orado ao Senhor, Senhor, eu quero um dom, eu quero uma habilidade. Nesses dias o Senhor vai te contemplar. Você fez a oração certa, você pediu dons. A Bíblia diz, peça, mas fala para pedir com fé. Então, os dons do Senhor já estão sobre a sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Capacidade de ter sonhos espirituais. Em nome de Jesus, e Pai. discernir sonhos. Capacidade de Jesus. interpretar sonhos. Capacidade de interpretar a revelação de Deus. Em nome de que Jesus, você aproveite Pai. desse tempo de discernimento, de revelação. Pai. E que você possa exercer os dons em favor dos santos, em favor da igreja, em favor da sociedade, servindo aos irmãos. Não para ser um super espiritual, mas para ser alguém habilitado pelos céus, para servir ao corpo. Que os dons do Senhor, guarde isso, dons espirituais, você vai enxergar, você vai ter visões, o Senhor vai te mostrar coisas que estão por vir, e você vai precisar discernir com quem falar, interceder e com quem abrir. Que Deus abençoe. A pastora vai estar orando. Isso é muito forte, o que o pastor Paulo falou aqui agora, né? Gente, a gente sente uma presença maravilhosa do Senhor aqui. Sabe, tudo isso aqui está sendo guiado pelo Senhor. Então, foi tão lindo agora o que o Senhor ministrou ao meu coração. Por quê? Eu vou estar orando para que a sua visão seja curada. Eu vou estar orando para que realmente você venha ter saúde na tua visão. E depois o pastor Paulo ele vai selar, sabe como? Pedindo tudo isso que ele profetizou na tua vida. Ele vai orar pela tua vida dizendo que os dons do Senhor já estão sobre você. Ou seja, vai haver algo sendo selado aqui nessa noite. Nós como profetas, como homens e mulheres de Deus, nós queremos profetizar sobre a tua vida, orar sobre você e nós cremos, amados. Se tem uma coisa que nós temos aqui, eu louvo ao Senhor e Ele nos ensinou, é a ter fé nesse Deus, que é um Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu vou orar, pastor Paulo, e aí depois você sela essa oração, pedindo mesmo esses dons sobre a vida dos nossos irmãos, porque o Senhor, Ele ministrou. E se você está aí, se você crê, a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperarei. Se você crê na palavra que está sendo ministrada aí, não perca a oportunidade de receber, porque o mesmo Deus que está atuando aqui, Ele está aí com você também. Então, nós vamos orar, está sendo ligado nos céus e na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente não brinca no Evangelho.
Nós estamos aqui, amados, com uma grande responsabilidade, porque nós cremos que vidas estão sendo transformadas através da palavra. Então, que você receba agora no teu espírito. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu quero orar por cada vida, Pai, que identificou, Senhor, que de verdade está com dificuldade na visão. Que de verdade, Pai, uma miopia, Senhor, chegou sobre a sua visão. Senhor, tá vendo tudo meio embaçado, Senhor, tá vendo tudo muito confuso. Tem enxergado muitas preocupações, não consegue resolver problemas. Ah, Senhor, tem visto muitas dificuldades. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, pedindo cura. Cura, Senhor, remove, liberta, Senhor, a visão dos meus irmãos. Senhor, remove, Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito, Senhor, toda cegueira, toda pedrinha que entrou, Pai, toda areia que foi jogada nos olhos espirituais, Senhor, toda contaminação, Espírito Santo, toca agora, Senhor Deus, no olhar, Senhor, de cada um dos Teus filhos, Pai amado, e faz, Senhor, com que o Teu nome seja glorificado. Eu chamo a existência saúde, Pai, sobre o olhar, Senhor, espiritual de cada um daqueles que estão ouvindo agora. Toca com o Teu Espírito Santo, Pai. Eu sei que nós vamos ouvir testemunhos, porque o que está acontecendo nessa noite, Pai querido, é direto do Teu coração ao coração dos Teus filhos, Pai. Nós somos porta-vozes do Senhor. Nós estamos aqui como Seus mensageiros, Pai, para pregar a Tua palavra, e nós cremos que ela é poderosa, Senhor. Ela não vai voltar vazia. Eu profetizo, Senhor, saúde na visão espiritual, Senhor, que se abra os olhos do cego e que eles possam enxergar, Pai amado, o Teu exército poderoso, o Teu exército valoroso, que eles possam enxergar a Tua paternidade, que eles possam enxergar, Senhor, que Tu nunca perdeu o controle, que tudo está na palma das Tuas mãos, Senhor, que a preocupação caia por terra, a dificuldade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a falta de habilidade em resolver problemas, Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra e que o Senhor coloque agora saúde, Espírito Santo de Deus, derrama o Teu óleo nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio, Pai. Pai, da mesma forma, eu quero unir a minha fé com os meus irmãos, declarando, Pai, essa palavra profética sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, Pai. Seja no YouTube, no Instagram, no Facebook. Senhor, que os dons espirituais, Pai, que os dons venham sobre o Teu povo, Senhor, nesse tempo difícil, nesse tempo de escassez, nesse tempo de adversidade, Pai, que a igreja seja a resposta, Pai, que se alguma pessoa com alguma enfermidade aparecer diante dos Teus filhos e filhas, Pai, que haja uma palavra liberada, que haja uma palavra, Pai, de saúde liberada sobre a vida, sobre a família. Eu peço que no nome de Jesus, Pai, dons espirituais, que a visão seja aberta, Pai, que tenhamos, Pai, de testemunhos de pessoas que estão enxergando, Pai, coisas extraordinárias, que estão tendo sonhos proféticos, Pai, recebendo revelação do alto, que hajam intercessores, Pai, que hajam, Pai, profetas, que hajam, Pai, mestres, evangelistas, profetas. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor libere dons sobre a Tua igreja, Pai, sobre o Teu povo, aonde quer que estejam eles, Pai, no Brasil, fora do Brasil, Verdade, Pai. Na Europa, Pai, na Ásia, na Oceania, na América, Senhor, aonde quer que haja uma pessoa nos ouvindo agora, Pai, alcança e que os Teus dons cheguem até essas pessoas, Pai, que por fé elas recebam, que elas tomem posse dessa palavra, Pai, de ter as visões abertas, enxergando o extraordinário de Deus, não enxergando somente o noticiário, não enxergando somente a má notícia, mas enxergando a maravilha das boas notícias. O Evangelho é isso, é as boas novas, Senhor, que nós ouçamos e sejamos os porta-vozes das boas novas de salvação, Pai. Nós trazemos boas novas nessa noite, Pai. O Evangelho continua sendo pregado, Pai. O Evangelho continua sendo compartilhado e que as pessoas recebam por fé aquilo que cabe a cada uma delas e que a porção de fé aumente a cada semana, a cada dia, para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Agora eu gostaria que você também continuasse orando. Nós vamos declarar a grandeza do Senhor. Eu sinto a presença de Deus assim de uma maneira muito linda.
E Ele quer ser adorado por mim e por você. Então que você comece agora mesmo dentro da tua casa. Como eu disse, eu não sei onde você está, mas Ele sabe, porque Ele tem um olho que tudo vê. Então Ele vai de encontro hoje, Ele enxerga você, Ele enxerga a tua adoração. Que você possa nesse momento falar palavras de louvores ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por tua bondade. Eu quero dizer, Senhor, que tu és lindo, Pai, que tu és fiel, Senhor, que tu és grande, tu és adorado, Senhor. Tu és adorado, Senhor, em nosso meio, Pai. Recebe, Senhor, essas palavras de quanto o Senhor é digno de toda a honra, digno de toda a glória, Senhor. Nós queremos lançar palavras de adoração ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Queremos te louvar por tudo que foi compartilhado nessa noite. Senhor, nós queremos selar diante de ti, Pai, cada palavra. Senhor, sabemos que foi o Senhor quem trouxe. Senhor, tudo que há na terra, Senhor, pertence a ti. Senhor, nós queremos reconhecer a tua grandeza, o quanto tu és digno, o quanto tu és fiel. Senhor, nós temos, Senhor, alegria, Senhor, em poder falar do amor do Senhor, poder dizer o quanto o Senhor é fiel, o quanto tu és poderoso, tu és nosso Pai. Nós queremos nesse momento lançar palavras de adoração ao único que é digno de receber, Senhor, a honra, a glória, o louvor, a majestade, a soberania. Tudo isso é para ti, Senhor, nunca foi sobre nós, Pai. Tudo é para ti, Senhor, porque de ti e para ti são todas as coisas, Senhor. Nós queremos fazer menção do teu nome nessa noite, Jesus, e queremos declarar, Pai, que tu és fiel. Obrigada por abrir, Senhor, a nossa visão espiritual. Obrigada, Pai, por cegar, Senhor, o exército inimigo, Senhor, e que o Senhor continue, amado Pai, sendo o centro das nossas vidas, Senhor. Nós queremos sempre te colocar no centro das nossas vidas, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, você que está aí, da sua cidade, do seu estado, do seu país, que Deus abençoe poderosamente. Nós agradecemos de coração, né? Você está conosco nessa noite de culto ao Senhor. Na terça-feira, nosso próximo culto, Voando como Águia. Você está convidado a estar conosco nessa live também, nesse culto de adoração. Até que tudo se normalize, nós continuaremos com as programações online, né? Terça-feira às 20 horas, quinta-feira também às 20 horas, culto de adoração e intercessão, onde a gente está orando junto, todo mundo reunido, clamando pelo nosso país, clamando pelo planeta Terra, pedindo ao Senhor que as misericórdias dele nos alcancem e que nós possamos voltar quanto antes a uma vida normal para a glória de Deus Pai. Então, que você possa anotar na sua agenda aí, terça, 20 horas, quinta-feira às 20 horas. Quero reforçar os lembretes, né? Nós seguimos trabalhando em Moçambique para a glória de Deus, né? A gente está caminhando lá, a construção. A gente tem visto a mão de Deus, queridos, não tem outra explicação, é a mão de Deus. A gente tem conseguido enviar o recurso, o Senhor tem honrado e graças ao Senhor, Deus está tocando no coração de pessoas. Então, se você está aí e ainda não faz parte, não conhece mais o projeto, se envolva, procure saber. Você pode apadrinhar uma criança, você pode apadrinhar um professor e você vai estar servindo o reino de Deus. É um projeto sério, um projeto responsável e você vai ter a alegria de saber que o seu recurso está abençoando um outro continente. Então, com um pouquinho só de recurso, você pode servir outras nações, em nome de Jesus. Nós também queremos convidar você, né, para fazer parte dos nossos cursos online. No dia 5 de abril, nós vamos começar as aulas. Entre em contato, se inscreva, ainda temos vagas. Vai ser um tempo muito precioso. Nós estamos agora encerrando uma turma nessa semana, né, para a glória de Deus, já online. E vamos estar abrindo uma nova turma. Então, você que é de longe, né, glória a Deus, entrou bastante gente aí hoje, né, pessoas aí de Portugal, pessoas do Chile, Rio de Janeiro, Geisa estava aí também com a gente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você também que é do Brasil, de vários estados, né? Nós queremos realmente convidar você a crescer junto conosco na graça, no conhecimento. Esses cursos têm edificado a vida de muitas pessoas. Faça parte, tá? Desse trabalho. O Sarados Paramá é uma base missionária também, né? E eu quero também agradecer a Deus por todos da MISPA. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe poderosamente. Teve aniversariante, né, Pastor Paulo? Tamires.
fez aniversário essa semana, para a glória de Deus. Bastante novidade aí na MISPA. O Senhor tem sido bom, né? Quero mandar também um beijo para minha amiga Rosa, mãe da Késia, né? Que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe a vida dela. Bastante novidade. Nasceu a Isadora, com muita saúde. O Senhor é bom, né? E graças a Deus, muitas coisas boas estão acontecendo aí na MISPA, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ore, né, pelo nosso ministério, ore pelo Sarados Panamá, orem pela MISPA, e que você seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente e que Deus continue com essa presença gloriosa sobre a tua vida. Pessoal da MISPA, continuamos aí no propósito, né? Estamos no propósito aí orando pelas famílias essa semana. Você que quer de repente fazer parte também, tá orando junto conosco. Nós temos alguns horários às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas e meia-noite. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de viver as promessas de Deus. Gabriela lá de Portugal, que Deus abençoe, um beijão para todos vocês e que o Senhor continue presente na sua vida. É isso aí. Grande abraço, nós vamos orar agora, né? Feche seus olhos aí onde você estiver. Quero orar liberando a bênção do Senhor para essa semana. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, e vocês vão ter coisas a viver. Nós teremos também, mas a cada desafio, peça ao Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver aquilo que o Senhor tem para fazer. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, Senhor. Obrigada. Nós unimos a nossa fé, unimos o nosso coração, independente da distância. Nós queremos profetizar, Pai, uma semana de paz, uma semana de refrigério, Senhor. Que cesse toda tempestade, que cesse toda luta, Pai, que vem sendo constante na vida dos teus filhos. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que haja uma calmaria, que haja um tempo de refrigério, que haja um tempo de tomar um fôlego, Pai, de respirar um pouco mais. Eu peço em nome de Jesus que a segunda-feira que se inicia amanhã, Pai, aqui no Brasil, em alguns lugares já iniciou, em alguns países já iniciou. Pai, Tu podes tomar a frente, Tu podes, Senhor, endireitar os caminhos tortuosos. Tu pode corrigir a rota, Senhor. Corrige a rota da nossa vida. Corrige, Pai, a direção que cada um está andando. E mostra o Teu poder. Aperfeiçoa-nos, Pai. Aperfeiçoa. Nós queremos pedir isso no nome de Jesus. E que a bênção do Senhor seja conosco, Pai. Que não falte saúde, que não falte paz, que não falte alegria, que não falte a presença do Espírito Santo. E que a sabedoria, Pai, faça parte dos nossos dias em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações, a comunhão do amigo Espírito Santo sejam hoje e para todo sempre com você e com a sua família. Quem crê nisso, diga amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus, no Instagram, um grande abraço. Sinta-se abraçados, um abraço. YouTube, um abraço. Em breve nos veremos, pessoal da MISPA. Vamos lá para o Hangout, para a glória de Deus. Fiquem todos com Deus. Querido. Paz. Deus é santo, em grande